Olá, pessoal. Estamos aqui nos estúdios da AMSV Cursos para apresentar uma grande parceria realizada entre a própria AMSV e a EF Saúde. Essas duas empresas decidiram agora trazer um pouco daquilo que seus professores proprietários construíram ao longo de suas carreiras. Neste momento estamos aqui com o professor Rodrigo Amorim. O professor Rodrigo Amorim, ele é especialista em comunicação e vai trabalhar conosco, não é, professor? Realizará aqui conosco um dia curso, 26. é isso? Isso. Conta um pouco para a gente sobre isso, professor. Então, no dia 26, a gente tem um meeting muito interessante entre branding e mídias sociais digitais, em que a gente vai trazer toda a parte de construção de marca, a importância de você construir marca independente do seu segmento de atuação, seja no segmento de saúde, seja no segmento, enfim, não importa se você é proprietário de uma marca, se você quer trabalhar a sua marca pessoal, como que são os passos? Quais são os pilares do branding? Como é que eu construo uma marca de sucesso, uma marca de relevância no mercado? E na segunda parte, né, essa na parte da manhã, na parte da tarde, vem a aplicação desses conceitos para as plataformas digitais. Ou seja, como é que eu produzo vídeos pensando em diferentes plataformas? Qual é o segredo de postagens que alcançam um público muito elevado e tem muito engajamento em relação às postagens que não tem? Então vai ser uma manhã e uma tarde bem rica no dia 26. É isso aí. Então, não percam. Dia 26 teremos o curso ministrado pelo professor Rodrigo Amorim. Professor, hoje você está aqui para tratar de uma outra questão. Já que é especialista na área de comunicação, vamos falar um pouco sobre fake news. Então, logo de cara, professor, solicitamos a sua explicação e sua definição desta questão. O que é fake news, professor? Fake news, ele é um termo do momento, ele é a palavra do momento. Então, para que a gente tenha uma ideia da importância do fake news, em 2017 ele foi escolhido a palavra do ano do dicionário de Oxford, e um ano antes, a palavra do ano tinha sido pós-verdade. Então, assim, o que é pós-verdade, o que é fake news? Pós-verdade é um momento histórico em que os fatos concretos e objetivos têm menos importância do que as crenças pessoais, e isso prepara uma cama, uma base para fake news. Fake news não é exatamente um termo novo. Fake news nada mais é do que a fofoca, o boato, algo que acontecia muito tranquilamente nos jogos de futebol, nos bares, salões, só que agora ele tem um viés exponencial viral. Por quê? Por conta das redes sociais digitais. Ou seja, antigamente uma fofoca, um boato, que ele tinha um alcance ali limitado, que ele atingia um número de pessoas de uma rua, de um bairro, de um determinado segmento, enfim. Hoje em dia ele alcança, por conta da rede social, que acaba mudando completamente a noção que a gente tem de tempo e espaço, tendo uma ação de verdade viral, uma ação exponencial. E aquilo perdura. Então, se a gente pensar que antigamente um fake news ele precisava ser levado de boca a boca, hoje em dia o meu boca a boca no meu grupo familiar, por exemplo, já chega ali para 20 pessoas. Aquele boca a boca numa rede social como, por exemplo, um Facebook, em que eu tenho, sei lá, 900 contatos, olha o potencial viral disso. E esses contatos vão ter outros contatos, e aquele controle dessa informação ou dessa desinformação, ela se perde. Então, fake news, para traduzir bem a grosso modo, seria a fofoca anabolizada, a fofoca com esteroides, a fofoca que ela encontra exatamente num ambiente que a gente chama de nulo digital, ou nulo dimensional, um espaço muito grande de propagação. E isso perde completamente o controle quando isso também tem a questão do endosso. Então, assim, para muita gente, o professor Ronaldo é uma referência. Para algumas pessoas, o professor Rodrigo também é uma referência. E quando a gente, muitas vezes, no nosso dia a dia que é super corrido, eu recebo uma informação de você, poxa, foi o professor Ronaldo. Eu, pela minha falta de tempo, por uma série de questões, vou lá e compartilho. Então, se a gente for pensar em para quantas pessoas nós temos uma certa relevância, para quantas pessoas a gente vai endossar aquela informação, que vai continuar endossando e propagando, isso se torna realmente uma coisa fora de controle. Tá certo. Professor Rodrigo, podemos dizer que esta ferramenta
chamada internet veio para mudar muitas das questões que envolvem a relação dos humanos, não é mesmo? Me parece que aumenta demais a responsabilização das pessoas que participam e que utilizam cada vez mais essa ferramenta. Agora, professor, por gentileza, explique um pouco melhor como se dá essa relação entre a falsa notícia e a desinformação. Com certeza. A internet ela mudou profundamente a maneira como a gente se relaciona no mundo. Ela mudou completamente a maneira como a informação também circula. Então, antes, a maioria de nós éramos agentes passivos em relação à informação, a gente recebia e, no máximo, comentava com algumas pessoas. E, hoje em dia, por conta da ferramenta, muitos de nós somos agentes ativos da informação. Então, com grandes responsabilidades, né, com grandes poderes, deveriam vir grandes responsabilidades. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Agora, a desinformação, ela existe e, geralmente, ela tem um interesse por trás, que pode ser poder, que pode ser dinheiro. A gente pode, sem tentar levantar questões polêmicas, mas lembrar isso muito rapidamente, quando a vereadora Marielle foi assassinada no Rio de Janeiro, em poucas horas havia uma suposta foto não, havia uma foto da suposta vereadora sentada no colo de um traficante, e aquilo tem uma intenção. Obviamente que tem uma intenção, né? Aquela foto não é compartilhada do nada. E essa foto foi compartilhada de maneira exponencial incontáveis vezes. Então, aquele tipo de informação, né? Então você tem ali um assassinato físico seguido da tentativa de um assassinato moral. Então, essa desinformação, ela geralmente, nós todos aqui como leitores, enfim, passivos daquela informação, nem sempre a gente vai atrás de pensar assim, a quem interessa determinada desinformação. Mas ela geralmente tem nome, sobrenome, CPF, por aí vai. Se a gente for pensar nas questões de fake news, esse termo ganhou muita popularidade, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais americanas, em que o atual presidente, né, Donald Trump, ele divulgou uma série enorme de fake news. Então, entre alguns fake news que ele divulgou, por exemplo, ele dizia que a candidatura dele era abençoada pelo Papa, que ele tinha o apoio do Papa Francisco, o que ele nunca teve. Ele chegou a tratar o desemprego americano na casa dos 40%, o que também não era verdade. Disse que o ex-presidente Barack Obama, por exemplo, não era americano ou era muçulmano. Então, essa desinformação, ela tem um interesse, ela tem um propósito. Não é geralmente algo tão inocente assim. E muitas vezes também está baseada na própria ignorância, né? Então, recentemente, nós tivemos alguns surtos de doenças já erradicadas por conta de falhas na vacinação. Algumas pessoas deixaram de vacinar suas crianças, por quê? Por conta de fake news. Então, essa desinformação, ela é muito perigosa, ela ataca todas as áreas do conhecimento, todas as áreas do saber. A gente está aqui fazendo uma parceria com uma empresa de saúde, a F-Saúde. Vamos parar para pensar em quantas fake news existem na área da saúde, na área da educação física. Né? Quantas pessoas podem divulgar falsos treinos, falsas dietas, e o quanto isso geralmente está ligado a um interesse, pessoas que vendem, enfim, produtos, dietas, treinos mirabolantes, e quantas pessoas ao comprar aquilo, porque nós não temos informação sobre absolutamente tudo. E geralmente o fake news ele é muito bem construído, e ele vai se utilizar de algumas características, e essas características grudam, essas características colam, como resultados rápidos. Fake news geralmente se baseia também no medo, né, no alarde. Então, essa desinformação, é preciso que as pessoas, quando leiam, quando recebam os prints, os compartilhamentos, antes de compartilhar, pensem: qual é o meu papel aqui nessa rede? Porque, como a gente disse, a internet trouxe sim um grande poder, mas esse poder ele precisa vir de uma responsabilidade e para que nós não sejamos simplesmente agentes, enfim, passivos de uma notícia que interessa alguém. Não interessa a gente, e a gente muitas vezes acaba endossando algum interesse que é péssimo para a coletividade. É a velha fofoca
né, nefasta muitas vezes ao bem comum. Exatamente. Bastante nefasta. Professor, por favor, nos dê algumas sugestões a respeito de que forma a gente pode verificar, de que maneira pode se constatar se esta informação é um fake news, é falsa. Perfeito. Ou não. Perfeito. Eu acho que aí está a parte que nos cabe. Então, quando a gente para de pensar, poxa, mas eu só compartilhei, porque é o que a gente mais ouve, né? Quando geralmente eu alerto alguns familiares, olha, essa notícia que você passou é fake. Geralmente o que eu ouço mas eu só compartilhei. Então, para que a gente não só compartilhe, possa fazer isso de maneira mais consciente, tem algumas dicas que são bem básicas. Primeiro, existem agências hoje em dia, a agência Lupa é uma delas, que são agências de checagem de informação. Então, se você jogar lá no seu buscador, né, preferido, agências de checagem de informação, vão aparecer algumas. E você pode ir lá buscar por aquele termo, por aquela notícia, e ela geralmente vai ter um banco de dados muito bom para te dizer falso, verdadeiro. Nem todo mundo vai fazer isso. Então, uma dica mais prática ainda, dá uma olhadinha na URL, no www. Você já ouviu falar daquele site? Você já ouviu falar daquele veículo? Você já ouviu falar daquele canal? Se você nunca ouviu falar, então por que você vai dar tanta atenção e credibilidade a um veículo, a um canal que você nunca ouviu falar? Existem alguns absurdos que a gente vê na rede, como sites que copiam claramente o conteúdo de outros. Mas aí você vai ver o www, é www1. Então dá uma olhadinha na URL que geralmente ela entrega. Uma outra dica muito simples pega aquela informação que aquele veículo traz, que aquele site, que aquele blog traz, e que talvez só ele traga, joga no Google, joga no Bing, joga no Yahoo, enfim. Utiliza o buscador que você usa no dia a dia e joga aquela notícia. Se aquela notícia não apontar, não foi replicada por mais ninguém, você tem ali uma característica muito clara, muito nítida de fake news. Como pode um blog ter uma informação que uma Globo não tem? Né? Que um Terra, que um UOL, que um IG, enfim. Os portais que você geralmente mais utiliza, né? Que o Google não tem. Né? Então, dali já está muito claro o fake news. Uma outra dica também muito clara verifica quem assina. É preciso que haja alguém por trás da notícia. Então, geralmente o anonimato está para preservar alguém que escreveu algo que ele não quer que seja relacionado com o nome dele. Então, verifica se tem uma assinatura, se aquela assinatura, né, daquele jornalista, enfim, da pessoa que traz aquela informação, do blogueiro que seja, esse blogueiro tem outros materiais publicados ou é só aquela informação? Uma outra dica importantíssima é a data. Então, algumas notícias elas não são exatamente fake news. Só que uma notícia acontecida em 2014, quando eu trago para os dias de hoje, ela pode trazer um pânico absurdo. Então, verificar a data. E também o potencial sensacionalista. Né? Aquela questão do tal informação tentou ser banida, ia ser banida, compartilhe antes que isso suma. Então, hoje em dia, em épocas de internet, em que você tem uma memória digital que praticamente não se esgota e não se apaga, desconfia daquela informação de compartilhe agora antes que tirem do ar, tentaram censurar. Então, essas dicas práticas geralmente são indicadoras de fake news. E também, numa outra esfera, né, então, num certo ponto você tem a questão do sensacionalismo, a piada também. Quando geralmente a gente fala isso do marketing da lacração, né? Fulano detona ciclano, fulano desmascara não sei quem. Isso tem muito pouca cara de jornalismo sério. E no final, geralmente, dessas notícias, né, sempre cai aquele óculos para dizer que a pessoa mitou, que a pessoa, enfim, destruiu a outra. Isso não tem cara de informação séria. Só que isso, obviamente, satisfaz uma parte do nosso consciente, até inconsciente coletivo, né, da pessoa, daquele que vence sobre o outro, mas que isso não tem realmente uma cara de jornalismo sério. Então, se você pegar todas essas questões e colocar lá no mesmo pote, você consegue sim olhar de maneira clara o que é fake news ou não. E, sendo fake news, não é só uma questão de não compartilhar. A gente pode, inclusive, denunciar. As redes sociais, elas têm geralmente botões de denúncia. O Facebook tem, por exemplo.
Eu posso pegar uma informação que claramente é fake news, ou é uma informação, ou é uma desinformação, ou é um discurso de ódio, racismo, e ir lá e marcar. Denunciar aquela postagem para que o próprio Facebook trate, para que o Twitter trate, enfim. E na questão do WhatsApp, você pode denunciar como spam, e você pode sim alertar a pessoa que muitas vezes não faz por maldade, olha, isso é um fake news. Muito obrigado, professor. Professor, recentemente o Facebook excluiu uma série de perfis, muitos, inclusive, de cunho político. Fez isso argumentando de que essas páginas eram fakes. Okay. A partir daí, professor, eu quero ou me sucinta a seguinte questão. Qual é a relação entre uma agência, um órgão, uma série de regulamentações e a liberdade de expressão? Né? Como se constrói esta questão? Como eu regulamento, né? Estabeleço critérios a ponto de excluir alguns perfis sem ferir a liberdade de expressão? Essa pergunta, eu acho que, atualmente, professor, é a pergunta de $1 bilhão que está no ar. A pergunta que... Puxa, eu gostaria de... eu vou tentar, enfim, trazer o máximo de luz possível. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte. A gente tem que pensar que o Facebook é o maior portal de informação do mundo que não produz informação. Então, o que o próprio Facebook publica? Nada. Quem alimenta o maior portal, o maior site de informação do mundo sou eu, é você, é todo mundo que vai nos assistir em algum momento do dia. E a gente trabalha para o Facebook de maneira gratuita e fazemos com grande alegria. Quando a gente diz que nem relógio trabalha de graça, não, a gente trabalha para o Facebook de graça. Agentes da desinformação. Nós somos agentes da desinformação ou compartilhamos, somos, enfim, agentes que vão ali ou criar uma desinformação ou compartilhar. Então, o Facebook criou coisas muito boas, ele aproximou quem estava longe, ele conseguiu estreitar vínculos separados por tempo e espaço, mas ele também criou ali, de certa forma, um pântano para desinformação, para discurso de ódio, para polarização, e durante muito tempo isso teve ok. Quando é que isso começou a mudar? Isso começou a mudar quando a gente começa a pensar que, para a gente, o Facebook é um passatempo. Para as grandes empresas, para o mercado, é uma empresa de mídia. Porque ele vende espaço para anunciantes. Quando os grandes anunciantes começaram a perceber que, será que é interessante para mim, enquanto anunciante, tá no meio dessa polarização política? Tá no meio desse discurso de ódio? Talvez não seja. E dois dos maiores anunciantes globais, né, dos maiores anunciantes, a P&G, a Procter & Gamble, e também a Unilever, pressionaram o Facebook. Então, assim como no marketing a gente tem aquela informação de que não existe almoço de graça, para o Facebook isso também é real. Então, o segundo maior anunciante do mundo, que é a Unilever, ameaçou tirar um pouco do seu investimento no Facebook, e a Procter & Gamble foi além. Ela diminuiu no último trimestre algo em torno de $100 milhões do seu investimento em redes sociais digitais. E pasme, segundo o balanço da empresa, ela disse que nada mudou, que as vendas não caíram. Se você tem uma das maiores empresas de mídia, uma das duas maiores, né, nós teríamos Google e Facebook, tendo ameaça de anunciantes globais, é óbvio que ela vai começar a rever a sua responsabilidade em relação a fake news. Até então, basicamente, ela fazia como nós, eu só compartilho. Antes ela dizia, eu só deixo lá a hospedagem, eu só hospedo. E agora ela começa a falar, não, eu tenho uma responsabilidade em relação a isso. Então essa responsabilidade do Facebook não é diferente da nossa. A lei, ela prevê a questão de responsabilidade, ou seja, nós temos todos o direito à expressão, mas essa expressão ela é pautada por alguns deveres e por algumas possibilidades de sanções, né? No Facebook não vai ser diferente. A gente geralmente, uma dica para a gente não errar no tom, na medida, é pensar o seguinte:
O Facebook é o meio da rua. O que você não faz no meio da rua, não faça no Facebook. O Facebook é um outdoor. O que você não publicaria no outdoor, não publique no Facebook. Porque você pode ofender alguém, você pode disseminar uma informação falsa e você, sim, vai estar enquadrado no que a lei diz em relação a quem produz aquele tipo de informação. Então, a internet, durante muito tempo, ela foi entendida como terra de ninguém. Ela não é terra de ninguém. E alguns marcos, eu não sei se você lembra, professor, da Lei Carolina Dickmann. O que foi a Lei Carolina Dickmann? A atriz Carolina Dickmann teve fotos íntimas vazadas, e aí, então, alguém pega e diz, opa, você tem um marco aqui. Uma pessoa pública, famosa, com fotos vazadas. Vamos tipificar esse tipo de crime. Após o que aconteceu, após o assassinato da vereadora Marielle, também, peraí, não é só uma questão de compartilhar, deve haver uma responsabilidade. E aí, quando o professor traz a questão do Facebook banindo páginas, excluindo páginas, né, perfis e páginas, basicamente é o Facebook dizendo, ok, acabei de entender, e na verdade a gente acabou de discutir aqui que não é que ele entendeu. Houve uma pressão por parte dos anunciantes para que ele também exercesse controles e um papel cidadão em relação à mensagem que ele hospeda. Então o próprio Facebook ele começa, primeiro de tudo, ele cria parceria com uma série de agências de verificação de dados, para que essas agências possam fazer busca para poder ranquear páginas que são líderes em fake news ou não. E uma outra coisa que o Facebook também alega é uma coisa que a gente geralmente não lê. Quando eu e você entramos nessas páginas, nesses sites de redes sociais, tem lá a política deles, que geralmente a gente faz o quê? Next, 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 next. Então, hoje o Facebook está alegando exatamente isso, que essas páginas ferem a sua própria política em relação a conteúdo. Ele acaba assumindo, sim, o seu papel, que ele tinha que assumir em algum momento, como empresa que consolida aquelas informações, e aí vem também um movimento de mercado, né, de anunciantes, que acaba corroborando com esse momento em que o Facebook, pela primeira vez, vai adotar uma postura ativa, de banir, de excluir, de penalizar, porque no passado a gente não sabia como isso acontecia, não que hoje exatamente as regras sejam claras, mas a gente vê claramente, e é aí que eu vou falhar na pergunta de $1 milhão, né? Quem é excluído geralmente reclama da falta de transparência, diz que é uma decisão arbitrária, mas o que de fato está acontecendo é, o Facebook está se movendo no sentido de tentar ser mais transparente e de ser mais proativo e menos danoso como uma empresa que hospeda ali desinformação e fake news. Essas são, de alguma forma ou em algum momento, ela parece politicamente correta, não é? No que se refere ao valor, professor, da questão, a sua resposta faz jus a este valor. Foi mesmo muito elucidador. Professor, fala um pouquinho mais para a gente sobre esta questão chamada fake news. Agora, a partir do viés da grande imprensa, por assim dizer, a partir do viés do poder que a imprensa acaba tendo, né, ao influenciar a opinião pública em determinados assuntos. Ok. Na verdade, a gente tem duas questões. Com o surgimento das redes sociais digitais e principalmente do acesso à internet, da massificação do smartphone, então assim, é muito difícil imaginar que qualquer pessoa que está nos assistindo agora ou que vai fazer um curso aqui, ela não tem um celular na mão. Eu acho praticamente impossível. Hoje em dia, a imensa maioria dos brasileiros, ela se informa através da internet, ela tem a internet como o único canal de informação e acessa a internet através do celular. O que isso significa de maneira prática? Que a gente vem assistindo a uma certa perda de influência e de poder da chamada mídia tradicional, da imprensa tradicional, frente ao Facebook, por exemplo, né? Se a gente for, enfim, perguntar para quem está em casa, para quem nos assiste, de que maneira eles se
atualiza diariamente e provavelmente ele vai dizer, olha, eu abro o Facebook. E a partir disso eu clico em links que me interessam, que me levam para outros portais. Então você tem um pouco do enfraquecimento em certa medida, né? Obviamente que eu não estou decretando aqui de maneira alguma a morte da imprensa ou da televisão, até porque o Brasil não é só o Sudeste. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil como um todo, muitos lugares do Brasil, né? Alguns lugares mais periféricos, distantes ou humildes, não vão fazer o uso das redes sociais como nós fazemos. Então, a mídia no Brasil que ainda chega para todo mundo é a TV. Né? No Brasil, sim. Se a gente pensa em outros polos, em outros países, isso já começa a mudar um pouco. De qualquer maneira, se a gente está falando aqui que no Brasil o que cobre, né, os rincões mais extremos aqui da nossa nação é a TV também ao longo da história também já fez as suas bolas fora. Ela também já protagonizou seus fake news. São inúmeros os casos. Então, por isso a gente volta para a questão inicial. Fake news não é um produto da internet. Ele tem na internet um solo muito fértil na questão do compartilhamento. Por quê? Porque para eu assistir um fake news que a TV produziu em algum momento da sua história, eu teria que estar sentado na frente da televisão para assistir. À medida que aquilo ia para as ruas, para os bares, etc. e tal, quem conta um conto aumenta um ponto, essa notícia ela ia se moldando, etc. Hoje em dia, com o celular, não. Aquilo que foi produzido pela rede, ou até mesmo pela televisão, não sai daqui. E ele é esquentado, requentado, fomentado, através dos grupos de WhatsApp, por exemplo, ou das redes sociais. Então, chega um momento em que a gente percebe a grande mídia, vamos chamar assim, a imprensa tradicional, fazendo o seu meia-culpa, em vários momentos ela faz, ela diz, olha, erramos, produzimos fake news, nos equivocamos, e é saudável que ela faça isso, e de certa forma, professor, é um momento em que a mídia, a chamada mídia tradicional, ela tem uma oportunidade. Por que oportunidade? Porque é um momento em que ela pode utilizar a sua credibilidade não para neutralizar a internet. A gente não vai brigar com tecnologia. E a internet por si só não é boa ou ruim. É o uso que nós fazemos. Eu costumo dizer que a tecnologia ela espelha o momento da sociedade. Então, nenhuma tecnologia é naturalmente boa ou ruim. E não se trata de combater, mas talvez até de atuar ao lado. Então, é um momento em que a imprensa tradicional, que os veículos tradicionais, eles têm sim um momento para utilizar a sua penetração, que é maior ainda do que a internet no Brasil, né, a sua capilaridade que é maior, para gerar informação e tentar combater a desinformação. Mas é muito importante sua pergunta, porque fake news não vai surgir com o celular, não vai surgir com as redes sociais, ele vai se potencializar, mas a mídia tradicional, a imprensa tradicional também já foi muito produtora de fake news. Eu acho que é um momento em que nova mídia, se é que a gente pode chamar assim, né? As mídias sociais digitais, elas podem e devem unir esforços com as mídias tradicionais para tentar produzir informação, para tentar produzir um cenário, um ecossistema saudável para tentar neutralizar um pouco desse fake news. E a gente vai poder ver isso de maneira muito clara daqui a alguns dias, quando começar o debate eleitoral, né? Que tem sido, historicamente, nos últimos anos, um grande cenário para fake news. É isso aí, perfeito, Rodrigo. Obrigado. Pessoal, estamos aqui nos estúdios, seguimos aqui nos estúdios ou no estúdio da MSV Cursos, que propicia esse encontro juntamente com a EF Saúde. Este é só uma pequena amostra, uma pequena degustação daquilo que o professor Rodrigo Amorim poderá trazer no próximo dia 26. Professor, para que a gente possa se despedir, faça uma pequena síntese da síntese, por assim dizer, dos temas que você vai tratar conosco no dia 26. Ao menos estabeleça um pequeno roteiro, por favor. No próximo dia 26, nós vamos tratar sobre a questão da construção e gerenciamento da marca. E, por construção e gerenciamento de marca,
a gente também trata da questão do conteúdo que a marca produz. Então, esse é o momento em que o fake news ele faz um elo, ele faz uma ponte com a construção de marca, mas basicamente o que a gente vai tratar aqui com os nossos alunos é tirar uma foto, é uma Polaroid do seu momento, ou seja, nós vamos receber aqui no dia 26, com certeza, um número muito grande de diferentes profissionais, de diferentes formações, porque é um curso que ele cabe para o médico, para o advogado, para o educador físico, ele não tem uma restrição, mas de pessoas que precisam ou trabalhar e construir uma marca pessoal enquanto profissional, ou que vão atuar na consultoria, por exemplo, de marcas, PJ, por exemplo. Então, no dia 26, a gente vai aprender a como fazer um diagnóstico disso. Então, imaginando aqui que nós tenhamos um grande número de profissionais liberais, um exemplo, a gente vai conseguir tirar uma Polaroid desse momento e falar assim, como eu estou como marca hoje? Como é a minha marca hoje? A minha marca tem valor ou sou um commodity? E a partir disso, nós vamos trabalhar os pilares do branding para construir marcas de valor. Marcas que vão conseguir gerenciar todo o seu ponto de contato para que os seus pontos de contato entreguem a mesma informação. E que informação é essa? É uma informação que construa um propósito de marca. A gente pode claramente afirmar que nós não consumimos simplesmente produtos ou serviços. A gente consome marcas. Cada um de nós, eu e as pessoas que nos assistem, elas têm marcas preferidas em determinados segmentos. Por que essas marcas se tornam preferidas? Por que nós almejamos marcas que muitas vezes não foram feitas para o nosso bolso? Todas essas questões vão ser discutidas, como se constrói marca, quais são os pilares de construção de uma marca, como se dá a gestão dos pontos de contato de uma marca, e mais que isso, nós vamos sair daqui no dia 26 com um plano de ação. Então, cada aluno que vier aqui, ele vai receber um papel, uma planilha, na qual nós vamos criar um modelo de negócios para a nossa marca, um plano de ação para a nossa marca, para que a gente possa sair daqui com o norte sabendo, bom, a gente aqui tem todos os pilares, as bases de uma construção de uma marca, sabemos quais são os passos para a gestão dessa marca e, obviamente, que a marca ela se constrói no tempo, não há nenhuma marca que tenha sido construída do dia para a noite, mas a gente sai daqui com todo esse direcionamento de construção e gestão de marca para que a gente possa, a partir disso, identificar quais são os fatores, por exemplo, de ameaça para uma marca, quais são as mudanças que impactam uma marca e, a partir disso, gerenciar marcas saudáveis. Em resumo, é isso que a gente vai ver aqui no dia 26. Lembrando que o primeiro lote do curso já está à venda. O primeiro lote ele tem desconto e a procura está sendo bem interessante. Então, não perca o seu lugar. As vagas são limitadas e ainda garantir uma vaga com desconto não é fake news. É um bom momento para adquirir esse curso. Esse encontro foi um oferecimento da parceria entre a AMSV Cursos e EF Saúde. Eu sou o Ronaldo Augusto e tive o prazer de conversar com o professor Rodrigo Amorim, especialista em comunicação. Prazer. Obrigado, professor. Eu que agradeço, sempre as ordens. Até logo.